Olá, hoje nós vamos falar sobre repetir de ano, como ajudar as crianças a passar por esse processo. Olá, meu nome é Daniela e hoje a gente vai falar sobre um tema delicado para algumas famílias, para algumas crianças, que é a experiência do repetir de ano. O ano está terminando e muitas crianças passaram por essa etapa, por esse ano, com muita dificuldade. A hora que isso acontece, a escola, que tem essa peneira, ela entende que essa criança ainda não está pronta para seguir em frente. Ela entende que essa criança ainda precisa se fortalecer em alguns conteúdos ou numa maturidade para que ela possa passar de ano. E a forma da escola fazer isso, ou da gente entender um caminho para que isso possa acontecer com mais tempo, é a história de refazer o ano, de repetir de ano. Mas essa carga que vem da nossa geração, do vai repetir de ano, você vai repetir de ano, e toda essa tormenta que se faz em volta, ela costuma atrapalhar bastante, porque ela começa a disparar uma coisa na criança que é o medo. É o medo de ter que passar por essa experiência, é o medo de repetir de ano. E a hora que eu tenho medo, normalmente eu me dedico desesperadamente a fazer alguma coisa de uma maneira melhor, mas ao mesmo tempo eu tô muito travado na minha emoção e na minha competência, na minha capacidade de fluir num aprendizado, por exemplo. A hora que eu tô com medo de copiar da lousa, porque eu acho que eu não consigo copiar da lousa, e isso vai me pressionando cada vez mais, dificilmente eu vou conseguir copiar da lousa, dificilmente eu vou conseguir fazer aquela conta. Por quê? Porque esse medo ele é paralisante e a criança ela começa a perder conteúdo e essa bola de neve vai indo em frente. Então agora, no fim do ano, a gente tem essa experiência para viver. Não é uma experiência fácil, é uma experiência difícil para todos, para a criança também, para os pais também, para os irmãos também, para os avós também e para a escola também. Porque obviamente a ideia é que o tempo de um ano numa série seja suficiente para desenvolver aqueles atributos, aquelas habilidades, aqueles conceitos e aquela experiência de maturidade que a criança precisa para ir em frente. Mas isso aconteceu. Seu filho repetiu de ano, sua filha repetiu de ano e agora como é que a gente faz isso? A gente tira todas as coisas e a vida dele vai virar um inferno ou não? O que a gente faz? Primeiro a gente precisa entender que, como na vida tudo tem consequência, muitas vezes a consequência de uma situação, como a consequência repetir de ano de uma situação, ou eu não estudei, ou eu fiz a minha parte, mas eu não tenho maturidade, a consequência, ela já é a consequência. A criança que repetir de ano, ela já vai ter a experiência de no ano que vem, tá longe dos amigos, rever toda a matéria, refazer a história toda, fazer amigos novos, tem o desafio de mudar de professora, mas de ver as coisas de um outro jeito, ao mesmo tempo é a mesma matéria. Então todo esse processo ele já é uma bela de uma consequência para as crianças. Eu levantaria a questão muito mais em volta da postura do estudante do que do repetiu ou não repetiu de ano, pegou ou não pegou recuperação. Quando a gente cuida da postura do estudante, a nota, como a gente já fez em outros vídeos, ela passa a não ser o objetivo principal e sim resultado, consequência de uma atitude, de uma postura. Então, a hora que a gente olha para trás, neste ano, junto com os nossos filhos, e a gente entende que ele não se dedicou, ele não entregou as lições, ele não fez a parte dele, ele não estudou, ele não prestou atenção na aula, ele só bagunçou, a gente tem uma situação que talvez peça uma consequência de, além de repetir de ano, ficar um pouco quieto na dele, ou talvez não vai viajar com os amigos, você precisa entender que tem uma outra parte, ou nessas férias a gente, além disso, a gente vai treinar o que faltou. A gente pode encontrar consequências ou encontrar situações para que essa criança entenda que esta postura é a coisa mais importante, a de estudante. Agora, aquela criança que fez o seu melhor, estudou, leu, treinou, fez tudo o que tinha para fazer, fez as recuperações e realmente existe uma questão
de maturidade, seja no conteúdo, seja na postura, no sentido emocional para se aprender, essa criança tem essa consequência, mas é uma consequência muito mais por uma situação de desenvolvimento do que por uma situação de postura. Essa criança repete de ano também, mas é um repetir de ano muito diferente. É um repetir de ano que não foi alguém que não fez ou que não se comprometeu com o seu pedaço. Foi alguém que fez tudo o que tinha para fazer e ainda assim não foi suficiente. Então tem muita tristeza também. Nas duas situações o que a gente tem é uma criança que precisa ser acolhida, respeitada e que jogar na cara dela toda essa história só vai atrapalhar, porque ela tem um ano novo para começar pela frente com muitos desafios. Ela tem o desafio da nova turma, o desafio da turma dela ir para frente, ela não, a frustração disso que é muito grande, o desafio de fazer novos amigos, que é um grande desafio, e de rever tudo com uma exigência de um resultado melhor. Então é muito importante que a gente saiba que essas 5 coisas que eu falei já são carga suficiente para que essa criança perceba que esta vida que ela terá pela frente tem os seus funis, tem os seus apertos, tem os seus desafios. Assim como a criança que vai passar de ano, que vai ter o seu desafio de enfrentar novos conhecimentos e tudo mais. Mas o ponto mais importante é que a gente acolha, respeite, traga essa noção da consequência e principalmente, até com os da primeira postura de não dedicação, que a gente ajude a promover aprendizado da experiência. A criança que muitas vezes não se dedicava e tem a experiência de repetir de ano, ela acorda, ela tem um despertar pensando, eu não quero mais viver essa situação, e ela engrena na escola como ela nunca tinha feito antes. Então é muito importante que a gente use esse momento para que a gente ponha uma grande lupa no aprendizado, ao invés de criticar as crianças pura e simplesmente, ou de castigá-las, ou de julgá-las, ou de ficar em cima fazendo toda essa tormenta. Acolhendo, aprendendo, respeitando e olhando a consequência como ela é, essa criança está tendo uma experiência única de aprender coisas importantes para o resto da vida. Primeiro, o quanto ela precisa se dedicar, o quanto atingir uma meta precisa de cada passinho do caminho, não dá para não cuidar e depois querer cuidar, tem que cuidar sempre. E principalmente que ela é a pessoa que vive a consequência das ações dela. Essa tomada de consciência é algo muito importante e pode sim fazer com que a criança mude de postura para sempre. Pode sim ser uma grande alavanca de crescimento para a criança que vive essa experiência. Então, turma, vamos dar muito colo, com muito respeito, sem drama, mas podendo passar por essa situação com toda a seriedade que ela pede. O que a gente aprendeu com isso? Essa é a grande pergunta que fica para que as crianças sigam em busca dessa resposta e desse aprendizado junto conosco. Espero que seja uma experiência rica, apesar de difícil, e que a gente consiga passar por ela trazendo crescimento. Quando a gente aprende com as dores, vocês já me ouviram falar isso antes, a dor para de doer. Que essas crianças que estão para viver essa experiência possam viver a dor que para de doer com o aprendizado que elas vão ter dessa mesma experiência. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Na semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau.